Boa noite, irmãos. Nós estamos aqui dando início à nossa mensagem desse domingo, dia 18 de abril de 2020, o culto da noite. E eu espero que você possa desfrutar de um momento de comunhão com seus familiares, em seu lar, enquanto nós estamos aguardando a solução para o futuro da nação e também da humanidade. Vamos orar? Senhor, obrigado por nos permitir reunir em Teu nome, em nossos lares, e rogamos a Tua bênção sobre Tua palavra. Fale aos nossos corações, Tua palavra que nos traz esperança, possamos descansar nela. Abençoe cada um que está ouvindo a Tua palavra, a Tua mensagem. Usa-me apenas como instrumento em Tuas mãos. Tu sabes o quão falho sou e quão pouco eu posso dar de mim mesmo. Por isso me escondo atrás da cruz de Cristo, sabendo que a Ele toda a glória e toda a honra, cujo nome oramos. Amém. Muito bem, nós estamos vivendo dias difíceis, dias conturbados. Não sabemos o que será o dia de amanhã. Alguns dizem que o mundo ele será totalmente diferente pós-pandemia. As pessoas têm perdido esperança, o número de traumas psicológicos tem aumentado assustadoramente. Ontem eu vi uma matéria dizendo que só nos Estados Unidos 30% foi o número de pessoas que procuraram pela primeira vez auxílio na área da psicologia. Nós não estamos vivendo apenas uma pandemia, mas nós estamos vivendo uma incerteza. E muitos tentam buscar resposta para tudo isso. Perguntas como: o que será de nós? O que será do mundo? Será que o mundo vai melhorar? Até quando vamos viver essa situação? Enfim, o que nós podemos esperar do futuro? Existe alguma promessa de dias melhores? Sim, existe. Existe promessa de dias melhores. Aliás, uma promessa, e o título da mensagem dessa noite é este: uma promessa indelével. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos, capítulo 1. Vamos ler o versículo 1 ao versículo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 11. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual disse dele e de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos dias depois desses. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ditas essas coisas, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Domingo passado nós falamos sobre a obra redentora de Jesus Cristo na cruz, em favor dos seus filhos. Falamos da substituição de Cristo em nosso lugar. Falamos da sua morte na cruz pelos nossos pecados. Ali nós vimos que Cristo morreu, mas a cruz não pôde detê-lo. Aqui mesmo em Atos, capítulo 2, quando Pedro faz o seu discurso, no versículo 24, o apóstolo Pedro, ele diz: o qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. A morte não pôde deter o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus ressuscitou, e aqui no texto de Atos, capítulo 1, nós vemos isto. O autor Lucas, Dr. Lucas, ele diz
no versículo 3, que Jesus, depois de padecer, apresentou-se vivo e com muitas provas incontestáveis. O apóstolo Paulo fala também, em sua carta aos Coríntios, das pessoas que viram o Senhor Jesus Cristo ressurreto. Mais de 500 pessoas viram Jesus ressurreto. E as provas incontestáveis são que Jesus apareceu para eles durante 40 dias, comeu com eles. Jesus conviveu com eles durante esses 40 dias. Então, o apóstolo Pedro, ao falar que a morte não pôde deter Jesus, nos relata que Jesus Cristo ressuscitou. E nesses 40 dias que Jesus passou com os seus discípulos, ali, ensinando a eles, conversando com eles, dando-lhe as últimas instruções a respeito de como eles deveriam se comportar a partir desse momento, quando Jesus estaria prestes a voltar para a casa do Pai. O Senhor Jesus, durante esses 40 dias, ele aqui no Monte das Oliveiras, no versículo 4 e 5, Jesus deixou-lhes para eles uma orientação, que eles esperassem a promessa do Pai, que seria o Espírito Santo, que viria sobre eles. E ali então, a partir de Jerusalém, eles sairiam para pregar o Evangelho de Jesus Cristo a toda a humanidade. Jesus, durante os 40 dias que ele passou com os seus discípulos, ele andou com eles. Ali em Lucas 24, nós vemos Jesus no caminho de Emaús com 2 dos seus discípulos. Jesus apresentou-se aos discípulos, Jesus se apresentou a Tomé, mostrando para Tomé que ele realmente havia ressuscitado, que ele era mesmo o Senhor Jesus Cristo. Então ele pede para Tomé colocar as suas mãos sobre as suas feridas ao seu lado, para perceber que ele era realmente o Cristo ressurreto. Jesus também, ele ajudou 7 dos seus discípulos numa pescaria, também está ali em João capítulo 21, e também Jesus conversou com Pedro. Jesus precisou acertar algumas coisas com Pedro, principalmente que Pedro o havia negado. E ali então Jesus conversa com Pedro, pergunta para Pedro se ele realmente o ama e pede para que Pedro cuidasse do seu rebanho. Enfim, após esses 40 dias, o Senhor Jesus Cristo deixa a missão no versículo 8, que ao receber o poder do Espírito Santo, seríamos testemunha dele em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Essa foi a ordem que o Senhor Jesus Cristo deixou para os seus discípulos. Essa ordem que foi cumprida e está sendo cumprida até os dias de hoje. Nós lemos também ali em Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24, um resumo disto que o Senhor Jesus Cristo disse. Inclusive, nós usamos muito Marcos capítulo 16 como um tema para missões, muitas vezes, para incentivar a obra missionária, quando ele então no versículo 20 diz, Marcos 16, versículo 15, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Esse é o legado que o Senhor Jesus Cristo deixou para os seus discípulos. E se você é discípulo de Jesus Cristo, você tem também essa missão para cumprir em sua vida. A missão de sair por todo o mundo pregando o Evangelho. Após Jesus deixar essa mensagem, ele então é ascendido aos céus. Os discípulos atônitos fixaram os olhos para as alturas, mas enquanto ele subia, e o texto aqui nos diz que Jesus ia sendo encoberto com uma nuvem, ali enquanto isso acontecia, 2 varões se aproximaram do Senhor Jesus Cristo, dois varões se aproximaram dos discípulos e conversaram com eles, dizendo para eles, perguntando para eles por que eles estavam olhando para as alturas. E aqui então vem a promessa indelével. Esse mesmo Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. A palavra indelével, não muito usada em nossos dias, ela significa algo que não pode se apagar, algo que não pode ser eliminado, porque é algo duradouro, algo permanente. Não pode se destruir, não pode ser suprimido ou fazer desaparecer totalmente.
Os discípulos eles ficaram aguardando esse dia da volta do Senhor Jesus Cristo, e esses dias viraram semanas, meses, anos, séculos. E embora a promessa não se cumpriu, nós hoje, a igreja do século 21, nós aguardamos com a mesma expectativa que os primeiros discípulos aguardavam, nós aguardamos com a mesma expectativa o retorno do Senhor Jesus Cristo, mas não de braços cruzados. Enquanto nós trabalhamos em prol do Evangelho, anunciando o Evangelho de Jesus Cristo a toda criatura, a expectativa nossa é de que o Senhor Jesus Cristo virá para estabelecer o seu reino. Agora, o Evangelho que nós pregamos não é aquele Evangelho algodão doce. Não é aquele Evangelho que todo mundo que é bonzinho vai para o céu. Pelo contrário, o Evangelho que salva, aquele Evangelho que diz que todos pecaram e por essa razão o destino eterno é a morte, sem distinção de credo, de raça, de cor, de idade. O Evangelho que diz que toda alma que pecar essa morrerá. O Evangelho não das religiões, mas o Evangelho de Cristo. E, infelizmente, temos muitos seguidores de religião e poucos seguidores de Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo diz que aquele que nele crê tem a vida eterna. Aquele que crê na obra que Jesus realizou na cruz do Calvário, que confessa a Cristo como Salvador, esse tem a vida eterna. É lógico que em decorrência dessa confissão, ele terá uma vida transformada. Esse é o Evangelho que nós pregamos. Não é o Evangelho da igreja, no caso aqui da Igreja Evangélica Independente em Campinas. Nós pregamos o Evangelho de Jesus Cristo. A nossa igreja não salva ninguém. A nossa religião não salva ninguém. As pessoas confundem. Não existe nenhuma religião boa. Todas as religiões são perversas. De um certo modo ou de outro, as religiões exigem do homem alguma coisa em troca. E Jesus apenas, ele pede que a pessoa o confesse como seu Salvador. É isso que nós pregamos. Nós usamos o termo religião de maneira equivocada. A palavra religião é religar o homem, no caso, ligar o homem a Deus. E nenhuma igreja pode fazer isso. Quem fez isso foi o Senhor Jesus Cristo. E é isso que nós pregamos. Porém, agora, pregando o Evangelho de Jesus Cristo, nós aguardamos a promessa ser cumprida. Agora nós devemos fazer uma distinção aqui. O que Atos 1:11 está dizendo, aqueles dois homens vestidos de branco que apareceram aos discípulos, e evidentemente eram dois seres angelicais, eles não estão falando do arrebatamento da igreja. Esse texto não está apontando para o arrebatamento da igreja, mas está apontando para a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Aquilo que nós dizemos, a segunda vinda propriamente dita. Porque o arrebatamento ele acontecerá nos ares. O apóstolo Paulo ali em 1 Coríntios 15:52 diz que será num abrir e fechar de olhos. Ninguém verá. E aqui está dizendo que da mesma forma que Jesus subiu, nós veremos ele descendo, os homens verão ele descendo. Dwight Pentecost, um autor de escatologia, ele escreveu um livro que tem como título Manual de Escatologia. Ele traz a distinção entre os dois eventos, ou seja, entre o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Jesus Cristo. Essa que é prometida aqui em Atos 1:11. Ele diz assim: os dois eventos não são vistos como sinônimos nas Escrituras, sendo que a translação é retirada dos crentes, enquanto o segundo advento requer aparecimento e a manifestação do Filho. Na translação, os santos são levados nos ares. Na segunda vinda, voltarão à terra. Na translação, Cristo vem buscar a noiva, que é a igreja. Na sua segunda vinda, ele volta com a noiva. A translação é a retirada da igreja e a instauração da tribulação, enquanto a segunda vinda resulta no estabelecimento do reino milenar de Cristo. A translação é iminente, enquanto a segunda vinda é precedida por uma multidão de sinais. A translação traz uma mensagem de conforto, já a segunda vinda é acompanhada por uma mensagem de julgamento.
A translação está relacionada ao plano para a igreja. A segunda vinda está relacionada ao plano de Deus para Israel e para o mundo. E ainda, a translação é um mistério. A segunda vinda é prevista em ambos os testamentos. Dwight Pentecoste, ele ainda relaciona outras 9 diferenças. Ele usa o termo translação, mas translação, arrebatamento, rapto são a mesma coisa. Quando a igreja será retirada, e como nós vemos aqui, num abrir e piscar de olhos. Então, Dwight Pentecoste, ele relaciona várias diferenças entre o arrebatamento da igreja e a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E essas aqui que eu coloquei, elas nos mostram essa diferença, o que será a segunda vinda de Jesus Cristo, mencionada aqui em Atos capítulo 1, versículo 11. O importante é saber que esta é uma promessa indelével. Essa é uma promessa que não se acaba. Ela se cumprirá. Ela não se perderá ao longo dos anos. Ela não vai desaparecer com o passar dos anos, mas ela vai acontecer. E para ela acontecer, a igreja do Senhor Jesus Cristo deverá antes ser retirada da terra. Ela deverá ser arrebatada. E esse acontecimento não nos é dito quando será. O arrebatamento é algo iminente, pode acontecer em qualquer instante, pode acontecer até mesmo antes do término desse vídeo. Nós não sabemos, mas irá acontecer. Esse é um outro assunto que nós temos na palavra de Deus. Porém, em Atos 1:11, nós temos a promessa clara da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo para estabelecer o seu reino na terra. Novamente, não se trata do arrebatamento, mas da vinda do reino. E nós vamos observar algumas semelhanças do dia da ascensão de Cristo com o dia em que Cristo voltará à terra. Algumas semelhanças entre esse dia de Atos 1:11 com o que vai acontecer quando Jesus Cristo voltar para estabelecer o seu reino. Nós vimos aqui que Cristo ascendeu-se dos montes da Oliveira. O versículo 12 diz que eles voltaram para Jerusalém do Monte das Oliveiras. Eles estavam ali no Monte das Oliveiras quando isso aconteceu. Em Zacarias 14, versículo 4, nos diz que ele voltará no Monte das Oliveiras. Presta atenção, Zacarias 14, 4. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Então, da mesma maneira que Jesus foi levado aos céus do Monte das Oliveiras, ele voltará no Monte das Oliveiras. E todos os olhos verão. Aqui, o texto de Atos 1, versículo 11, diz que ele, Jesus, ascendeu-se ao céu pessoalmente, ou seja, de corpo. Não foi um espírito que subiu, o próprio Senhor Jesus Cristo subiu. Malaquias 3:1, é o próximo livro depois de Zacarias, diz: Eis que eu envio meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Ele virá. E nós, aqueles que creem na bendita promessa, temos essa plena convicção. Ele virá pessoalmente. Da mesma forma, como aconteceu de maneira visível ali em Atos 1, a sua vinda será também visível a todos os olhos. Ao contrário do arrebatamento, que será no piscar de olhos, então impossível de se perceber, Atos 1:11 diz que ele virá e os olhos verão. E Mateus, capítulo 24, nos fala isso. Versículo 30. Aliás, Mateus 24:30 nos traz outras evidências de como ocorrerá, semelhanças da subida de Jesus para a sua vinda à terra. Então, da mesma forma que ele ascendeu ao céu visivelmente, ele voltará visivelmente. Versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem.
Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então aqui, três semelhanças. Da mesma forma que os discípulos viram o Senhor Jesus subir aos céus, naquele dia os homens verão Jesus descendo à terra. Da mesma forma que os discípulos viram ele sendo encoberto por nuvens, naquele dia as pessoas virão Jesus vindo sobre as nuvens. E da mesma forma que Jesus foi levado, subiu ao céu gloriosamente, naquele dia, o texto aqui de Mateus 24:30 diz que ele virá com poder e muita glória. Esses serão eventos maravilhosos, eventos em que Cristo estabelecerá o seu reino, aquilo que nós chamamos reino milenar, o reino de 1000 anos, onde naquele período de 1000 anos todos prestarão obediência. O assunto é extenso, nós não vamos conseguir cobrir todo ele nessa mensagem de pouco mais de 30 minutos, mas para que nós, como crentes, tenhamos uma perspectiva correta sobre o futuro e não queiramos nos iludir, como eu tenho visto muitos crentes postando em suas redes sociais, que podemos ter um governo teocrático aqui. Um governo teocrático sem Cristo reinando não é governo teocrático. Um governo teocrático sem a presença de Cristo, e como eu disse, muitos sonham com isso, até acham que isso pode acontecer se nós tivermos um presidente crente, se nós tivermos um governador crente. Não se iluda, a Bíblia, ela é a regra geral e ela diz que isso não vai acontecer agora, só no milênio. Podemos ter governantes que temem ao Senhor, podemos ter presidentes que temem ao Senhor e por conta disso procuram trabalhar seguindo os preceitos da palavra de Deus. Mas não se iluda, nós não vamos ter um presidente que vai instituir as leis da Bíblia para que as pessoas a cumpram. Somente cumpre para os propósitos de Deus estabelecido para a vida do crente aqueles que são servos de Jesus Cristo. Aqueles que confessam Cristo como Salvador se submetem voluntariamente aos preceitos da palavra de Deus. Então não será um presidente, um rei, um governante, um governador que estabelecerá isso. Mas o Senhor Jesus, no seu reino milenar, ele estará fazendo isso. A Bíblia ela traz farta informação a respeito do governo teocrático de Jesus Cristo. Um governo que será administrado pelo próprio Rei Jesus. Esse governo, como eu já falei, é um governo teocrático. Existem muitos que brigam para saber qual é o melhor sistema de governo para a sociedade. Mas não se iludam. Esses sistemas implantados pelo homem, qualquer sistema de governo, democracia, socialismo, comunismo, qualquer sistema de governo implantado pelo homem, ele é falho pelo simples fato de ser governo implantado pelo homem. Ou, como são governos gerenciados por homens, eles são falhos por si só. O reino milenar terá o Rei Jesus no trono. A Bíblia descreve várias situações onde o Deus vivo exercerá aqui na terra, através do governo de Jesus Cristo, um governo sobre tudo e sobre todos. Um governo universal, de segurança total, de justiça. Um governo unificado. Isto tudo porque o governante do mundo será um só, o Senhor Jesus Cristo. É isso que nós pregamos e cremos que irá acontecer no reino milenar. Nós, nas condições de filhos de Deus, vivendo nesse mundo, não nos deslumbramos com um governo assim para os nossos dias. Somente depois da igreja arrebatada, da tribulação, tiver ocorrido, aí sim, Jesus virá em glória e vai estabelecer o seu reino. Algumas coisas irão acontecer nesse reino. Um reino onde Israel será o cabeça das nações. Zacarias, no capítulo 8,
versículos 22 e 23, Zacarias 8, 22, 23, virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orna da veste do judeu e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Por mais antisionista que seja a maioria das pessoas, né? Por mais contra Israel que as pessoas possam ser hoje, odiando até mesmo Israel, nos nossos dias, um dia elas terão que engolir Israel. Isso não significa que Israel não precise arrepender dos seus pecados, que o judeu não precisa confessar Cristo como Salvador, mas a promessa de Deus se cumprirá em sua palavra. O reino de Cristo estará em Israel. Lá, aqui mesmo em Zacarias capítulo 8, no versículo 2, diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho grande zelo de Sião e com grande indignação tenho o zelo dela. Assim diz o Senhor, voltarei para Sião. Versículo 3. Voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á a cidade fiel, e o nome do Senhor dos Exércitos, Monte Santo. Isto está preservado para Israel. Jesus reinará de Israel e toda a humanidade prestará obediência ao Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Nesse reino milenar, haverá remoção das enfermidades, das deficiências físicas. Isaías capítulo 35, versículo 3 a 6. Isaías 35, versículo 3 a 6 diz, Isaías 35, versículo 3, fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. E aí ele continua falando. O capítulo 8 ele é um capítulo pequeno e aqui nos fala a respeito de como será esse reino milenar de mil anos. Nós cremos que essas promessas serão cumpridas quando Cristo estabelecer esse reino aqui. Também será um reino de prosperidade econômica e trabalho. Mesmo o profeta Isaías, capítulo 65, versículo 21 a 23. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras da sua própria mão. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e seus filhos estarão com eles. Você aguarda prosperidade econômica para o Brasil? Você aguarda trabalho para toda a sociedade? Por mais que possa melhorar a situação, ela não será ideal. Mas no reino do Senhor Jesus Cristo, no reino de 1000 anos, isso sim acontecerá. Note que ele fala aqui, as pessoas vão edificar a casa para eles morar, não vão construir para o outro. Às vezes você vê hoje um irmão, trabalha como construtor, constrói uma casa bonita num condomínio de luxo, mas ele mora num bairro simples, uma casa simples. Aqui também diz que vão plantar e comerão do seu fruto. Quantos hoje trabalham na agricultura, na colheita de uma produção, de uma lavoura, mas em sua casa mesmo uma fartura de alimento. Mas no reino do Senhor Jesus Cristo haverá fartura de alimento. No reino do Senhor Jesus Cristo
haverá prosperidade econômica. No reino do Senhor Jesus Cristo haverá paz. Isaías, capítulo 2, versículo 4. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Essas converterão as suas espadas em relhas de arados e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Haverá paz, verdadeiramente paz. A paz que Deus estabelecerá. Haverá gozo. Isaías 65, versículo 18. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. Haverá alegria, regozijo, haverá gozo, haverá proteção. Isaías 41, versículo 8 a 14. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei aos seus cantos mais remotos, a quem disse, tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-lo-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas, eu que te ajudo. Então, Israel será protegido, será guardado, nenhuma nação irá contra Israel. Hoje, qualquer problema, qualquer suspeita de guerra já apontam mísseis contra Israel. Isso não haverá no reino milenar. O nosso irmão Dirceu de Almeida, da Missão Brasileira Messiânica, ele lista 16 características. Aqui eu coloquei apenas 4, para que você possa perceber como será o reino milenar do Senhor Jesus Cristo. Então, nós não devemos temer os acontecimentos desses dias. Nós não nos iludimos achando que alguém poderá trazer solução total e plena para os nossos dias. Somente Cristo pode fazer isso. E como igreja, nós devemos estar proclamando esses eventos maravilhosos, não colocando uma data. Vai acontecer em tal data, tal dia, tal. O arrebatamento já está marcado e já vi, será no dia tal. Muitos já fizeram isso e se deram mal. Mas tenho certeza, após o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo, os 7 anos de tribulação, Cristo voltará para reinar por 1000 anos nessa terra. O humanismo diz que a solução está em nós. A Bíblia declara, Jesus Cristo é a solução. Mas por que eu estou pregando isso? Por que eu estou falando tudo isso? Por que sermos lembrados dessas coisas? É para que nós possamos nos encher de esperança, sabendo que aquele que prometeu cumprirá cada uma de suas promessas. Aguardamos a preciosa promessa de João 14:3, quando o Senhor Jesus Cristo disse que Ele viria para nos buscar. João 14, versículo 3. Senhor Jesus Cristo falando com os discípulos, ele diz, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então nós aguardamos esse dia que Cristo vai voltar. Jesus irá convocar a sua igreja, composta de pessoas que já morreram e creram no Senhor Jesus Cristo em vida, para desfrutar junto com as que estiverem vivas e serão transformadas, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. Vamos ler aí, talvez você não conheça esse versículo. Tessalonicenses 4, versículos 16. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles
entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então é por causa disso que eu estou falando, dando essa mensagem. A promessa, ela não se perdeu, ela se cumprirá. Jesus Cristo virá para reinar aqui durante 1000 anos, mas antes disso a igreja será arrebatada. E depois podemos até fazer uma mensagem, o que vai acontecer após os 1000 anos. Mas o que eu quero trazer para você nessa noite, e o que eu quero te perguntar, é que se você está convicto de que se a trombeta tocar nesse momento, você subirá para o encontro glorioso com o seu Salvador. Talvez você olhe para isso como algo no futuro distante, que os discípulos aguardavam e não aconteceu, e por que vai acontecer na minha geração? Então eu vou formular a pergunta. Você está pronto para partir desse mundo, deixar esse mundo por meio da morte? Isso pode acontecer a qualquer momento. Se a morte vier para você, onde você vai passar a eternidade? Eu espero que você possa responder sinceramente essa pergunta, não para mim, mas para você mesmo. Porque nós aguardamos essas coisas, pois elas irão em breve acontecer. Apocalipse 1:1 nos fala isso. Em breve, a igreja será retirada desse mundo. Virão 7 anos de grande tribulação. E depois virá o reino milenar do Senhor Jesus Cristo. Então eu gostaria de deixar para você o desafio de, nessa noite, sondar o seu coração e você possa pensar a respeito do seu futuro, o seu destino eterno. Se Jesus voltar hoje, levar a sua igreja, você estará indo com ele. Mas se você morrer, qual é o destino da sua alma? Não brinque com coisas sérias. Jesus Cristo veio ao mundo para trazer vida. E como eu disse na mensagem, o Evangelho de Cristo nós pregamos. Eu não prego o Evangelho do bom moço, do politicamente correto. Todas as religiões levam o homem para o inferno. O único que leva o homem para o céu é Jesus Cristo. Talvez você pode pensar, mas você é um religioso? Não, eu prego o Evangelho numa igreja evangélica que acaba sendo intitulada de religião, mas nós pregamos Cristo. E aqui na igreja evangélica independente, nos reunimos com outros irmãos que confessam Cristo como Salvador e anunciamos o Evangelho de Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê possa ter a vida eterna. Eu espero que você possa ter a vida eterna. Vamos orar? Senhor, te louvamos, porque as suas promessas serão cumpridas. Ó Deus, não haverá uma vírgula sequer, não haverá um i que não se cumprirá. O Senhor vai cumprir todas elas. Ó Pai, cremos que o Senhor reinará por 1000 anos nesse mundo, colocando paz e prosperidade sobre a humanidade. Todos reconhecerão que Jesus Cristo é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Cremos também, Senhor, que antes disso, a sua igreja será levada para estar junto contigo. E queremos rogar que todos aqueles que estão ouvindo esse vídeo possam ter a plena certeza e convicção que estarão com ele nesse dia glorioso. Quer por meio do arrebatamento, quer por meio da morte. Um dia se encontrará com o Senhor Jesus. E que, ó Pai, possam realmente ter a convicção de que nesse dia estarão revestidos pelo sangue de Jesus Cristo, porque é o sangue dele que nos traz a condição de podermos chegar à tua presença. Abençoe tua igreja, abençoe teu povo, lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, Deus abençoe e tenham todos uma boa semana.